Hoje é o Dia do Professor, mas entre as homenagens, o cenário de violência e de agressões ganha destaque e preocupa cada vez mais os educadores. Pesquisa da OCDE com mais de 100 mil professores mostra que 12,5% deles são vítimas de agressões verbais e intimidações, por pelo menos uma vez por semana. E sobre este assunto eu conversei com o professor Janis Fidelis, idealizador do projeto que busca a aprovação de uma lei nacional de combate à violência contra os professores. Professor Janis Fidelis, muito obrigada por estar conosco aqui no Jornal. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse dia tão importante, comemorando aí o Dia dos Professores. Professor Janis, seria muito bom se hoje a nossa conversa fosse apenas de homenagens, muitas homenagens para o Dia do Professor. Mas a nossa conversa hoje é baseada em números muito assustadores em relação à violência contra os professores no Brasil. Eu tenho aqui um número de que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de violência contra o professor, segundo pesquisa global da OCDE. Exatamente. É um ranking que nos desafia bastante. A educação brasileira, ela sofre, agoniza com isso silenciosamente, Evidentemente que o Dia dos Professores é um dia de homenagens, algumas românticas, todas elas, muito legítimas, mas nós estamos descobrindo um pouco, desvelando uma realidade social que nos preocupa, Como apontado na pesquisa, nós estamos no ranking do país com maior índice de violência no ambiente escolar. 1 a cada 2 professores, declara ter sofrido algum tipo de violência nessa relação do espaço escolar. Então, por isso, a gente inicia um debate em rede nacional para trazer luz a esse tema e dar relevância a esse cuidado ao docente que precisamos. Janis, que caminho nós trilhamos e que nos trouxeram a uma situação tão difícil como essa que nós nos encontramos agora? Ótima pergunta. Não é de agora. A violência escolar, ela é consequência, ela é um sintoma de uma sociedade que vem desdobrando relações e turbulências sociais, econômicas, comunitárias, familiares, e que acabam refletindo dentro do espaço escolar. Evidentemente que até a condição emocional com que professores e estudantes são submetidos com o excesso de informação, com o excesso de desafios, o estresse do cotidiano, são por si alguns dos fatores que acabam elevando e dando esse crescente dos indicadores de violência no ambiente escolar do Brasil. Quero que você nos conte, então, sobre o projeto de mobilização e legislação para a aprovação de uma lei nacional para o combate à violência contra os professores. Nós, então, elaboramos com um grupo de doutores, especialistas no tema, que vem investigando essa realidade e esses indicadores, e nasceu uma proposta de projeto de lei, um plano nacional, uma política pública, de atenção, prevenção para o cuidado da violência em ambientes escolares. E é um projeto de lei muito bacana, que carece de um abaixo-assinado para chamar a atenção para o tema ao Congresso, de forma que se tenha ele efetivado como uma lei que resguarde os professores e os atores pedagógicos do ambiente escolar, E é a gravidade da situação e esses dados e os números que você nos colocou agora, que mostram a necessidade de uma lei específica para os professores? Exatamente. Nós temos outras leis que amparam algumas relações como o bullying dentro do ambiente escolar, principalmente nessa relação aluno-aluno. O que esse projeto de lei vai trazer com maior evidência é essa violência aos atores pedagógicos, aos professores. E ele está dividido em 3 eixos. O primeiro deles se propõe um diagnóstico, que a própria escola possa identificar as oportunidades de entendimento da realidade social, do seu entorno, dos indicadores de violência quando existentes e das fontes, das causas, para que se possa compreender esse fenômeno naquela realidade escolar.
Um segundo eixo desse projeto de lei vai falar da importância da formação docente, chamando, inclusive, a atenção das instituições formadoras, né, que oferecem licenciaturas, preparam os professores, que incluam em suas estratégias de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, temáticas, disciplinas, emendas, que olhem para a realidade também de como lidar e como ter uma educação para a paz. E o terceiro eixo, que é a formação e o desenvolvimento de mediadores de conflito, né? Que os professores possam também estar habilitados. Não é desejável, mas é uma lei que não é para punir, é uma lei também preventiva, é uma lei que não quer remediar, né? Quer prevenir, quer dar instrumentos de trabalho para que o professor saiba lidar com as intempéries do cotidiano, com as cóleras do cotidiano, com as situações adversas de conflito. E qual é a sua impressão e expectativa em relação à aprovação da lei? E como as pessoas, como a sociedade pode participar e ajudar? Esse é um tema que, na medida que a gente iniciou a discussão e começou a abrir as portas para o entendimento dessa realidade, a gente viu que muitos professores declaram verdadeiramente, né, a importância desse tema, entendendo que ele é uma realidade muitas vezes ocultada. E trazer ele à tona é uma forma de pensar esse educador como um herói da educação. Por isso foi criado um hot site que é www.heroesdaeducação.com.br, onde quem estiver nos ouvindo, todos podem ajudar fazendo assinatura digital dessa proposta, aderindo, né, a essa defesa de combate à violência escolar. Eu queria te ouvir sobre essa retomada das aulas presenciais, né? De que forma que os professores estão observando essa retomada, esse processo que será em parte presencial, em parte ainda continuará de maneira remota. Como que você vê daqui para os próximos meses e daqui para o ano que vem essa continuidade de adaptação, né, na realidade? A gente assistiu, até porque quando começou essa discussão do projeto de lei, falava-se, mas agora os professores estão remotos, né? Então não temos mais casos de violência. Isso também é um engano, né? Porque nós temos o cyberbullying. Então há uma violência nos espaços de internet e nós conhecemos que muitas vezes as pessoas se tornam ou por objetividade na escrita, ou na forma de se comunicar, ou por não terem netiqueta, né? São agressivos e violentos também, porque ficam um pouco, talvez, escondidos atrás da máquina, digamos assim. Então, há uma violência também que se perpassa por essas relações, e esse professor foi descobrindo várias técnicas de comunicação, de composição de suas aulas. Houve um aprendizado na pandemia gigante. Esse professor, de fato, ele é um herói quando ele enfrenta uma realidade emergencial e vai se adaptando. Esse é o professor. Ele vive aprendendo, por isso ele vive ensinando. E nesta possibilidade de retorno, como você bem disse, as previsões são de um retorno parcial, de composições mistas de sala de aula presencial e virtual. Esses professores certamente voltam bem mais preparados para lidar com diferentes tecnologias. Mas, de novo, aí a gente volta para o tema da formação, né? Como é importante esse acompanhamento e o desenvolvimento, porque nada cai pronto, né? Tudo tem que ser desenvolvido. Então, esse compromisso dos gestores escolares, das instituições, de ampararem os professores, não só com tecnologia, mas também com metodologias práticas, aplicáveis, que façam diferença para o professor e para os estudantes, que é a missão dele, né? Transformar a vida dos estudantes, emancipá-los a situações sociais favoráveis. Esse é o propósito mais legítimo, né, do papel docente. Se a gente for pensar, Janes, agora deixando os problemas e os números que são sempre tão assustadores, não, de lado, e pensando um pouco no cenário ideal, qual é a expectativa e a visão do professor Janes daqui para os próximos anos, vislumbrando, né, uma situação mais favorável, mais produtiva dessa relação tão fundamental entre professor
e aluno no nosso país? Toda crise, ela sugere uma mudança, né? Tanto é que crise vem de crivo, de crivar, de cravar, de marcar. Nós fomos marcados por um momento de pandemia. Todo docente, né, vai ter na sua memória a aceleração de um aprendizado. Então, eu olho para o horizonte, como professor, numa expectativa muito positiva do aprendizado, da flexibilidade, das novas oportunidades de repensar a sala de aula, seja ela virtual, presencial, combinada, para uma educação flexível, uma educação que sai até dessa visão binária entre o que é presencial e o que é educação à distância, para a gente pensar composições híbridas, misturadas, com diferentes tecnologias e oportunidades de aprendizagem que tenham intencionalidade. Eu acho que isso que é bacana. Porque quantos de nós, professores, participamos e ouvimos ou demos palestras referente a temas inovadores, mas entre a teoria e a prática tem uma distância, e a pandemia acelerou, fez a ponte para a gente aproximar, passar para o outro lado e continuar a nossa caminhada, a nossa missão. Que a gente consiga trilhar um cenário de evolução efetiva, não? Evolução efetiva. Janes, parabéns para você no Dia do Professor, representando aqui todos os professores do Brasil. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima. Muito obrigado também. Até a próxima.